Nessa aula eu quero te mostrar o que é o N8N, que está sendo tão falado, o que são esses tais agentes de IA que a gente consegue criar aqui, e você vai ver já algumas automações rodando para você já se familiarizar com essa ferramenta e entender essa grande oportunidade que está surgindo agora no mercado de trabalho. Então, bora para a aula! Então, de forma direta, o N8N é uma ferramenta que te permite fazer duas coisas. A primeira delas é automatizar tarefas, então você consegue elencar quais são os passos que você quer que ela execute e o próprio N8N, a própria ferramenta, vai executar esses passos por você. E o segundo ponto é que eles permitem a gente integrar a inteligência artificial dentro dessa automação de tarefas. Então agora você consegue usar a inteligência artificial para trabalhar por você, digamos assim. Então o N8N, nessa questão de criar essa automação de processos e tarefas, que eu vou te mostrar algumas tarefas automatizadas aqui com o N8N, a grande lógica que nem eu falei, além de você conseguir falar qual é o passo a passo que você quer que ele execute, eu vou dar alguns exemplos aqui, você consegue plugar as inteligências artificiais. Então, por exemplo, pensa que as IAs, como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot e tudo mais, são IAs que basicamente respondem o que você manda lá. Então, você manda uma pergunta para o ChatGPT, ele vai te responder. Você manda um documento para o Gemini e ele consegue resumir e tudo mais. Mas fica meio que só por aí. Elas não conseguem executar tarefas por você. Agora, no N8N, você consegue usar a inteligência artificial para executar tarefas por você. E justamente a gente está num momento onde pouquíssimas pessoas dominam essa ferramenta e agora, por isso, é um momento, um dos melhores momentos para você conseguir surfar essa onda. Então, em resumo, o N8N é uma ferramenta que te permite automatizar tarefas e processos e integrar sistemas com inteligência artificial sem precisar programar. Beleza. E aí, para te dar alguns exemplos de aplicações aqui. Então, imagina que você tem uma base de dados com o estoque atual dos produtos, só que um deles atinge o estoque crítico. E aí, com o N8N, você consegue identificar automaticamente os produtos que estão com estoque crítico e precisam de reposição, enviar uma solicitação de cotação para vários fornecedores, comparar os preços dos fornecedores, enviar uma ordem de compra para o fornecedor que tiver o menor preço, tudo isso automaticamente. Ou então, por exemplo, imagina que entra um novo funcionário na empresa, e aí com o N8N você consegue fazer todo o onboarding dele. Então, mandar um e-mail de boas-vindas, mandar toda a documentação dele, configurar todas as contas, agendar todos os treinamentos automaticamente. E aí, começa a vir o mais interessante, que foi esse segundo ponto que eu estava falando, que é quando você começa a juntar essa automação com inteligência artificial. Então, por exemplo, que nem eu falei, pensa que o ChatGPT ele consegue te ajudar a escrever o texto de um e-mail, mas ele não consegue enviar um e-mail para o cliente. Agora, com o N8N, você consegue fazer com que o ChatGPT, você consegue escolher qual é o IA que você quer trabalhar, então se você quer o ChatGPT, o Gemini ou alguma outra, e aí você consegue plugar a inteligência artificial dentro da sua automação para a inteligência artificial responder, por exemplo, todos os e-mails automaticamente sozinho por você, usando IA. Você só dá as instruções iniciais uma vez. Inclusive, vou te mostrar um exemplo disso acontecendo já já. E aí, por exemplo, imagina que você pede lá para o Gemini uma ajuda para criar fórmulas para planilhas do Excel. Beleza, o Gemini vai conseguir te ajudar, mais ou menos ele vai falar, cria essa e essa fórmula. Mas ele não vai conseguir fazer mais do que isso. Agora, se você integrar ele dentro do N8N, você já consegue baixar a planilha do sistema, analisar os dados, criar os gráficos e montar uma apresentação completa ali para você apresentar dentro da sua reunião. Ou, imagina o ChatGPT, ele pode te ajudar de novo, a escrever uma mensagem para responder o cliente. Já com o N8N, você consegue automatizar todo o atendimento no WhatsApp, conduzindo conversas inteiras, melhor do que um humano, agindo como um agente de inteligência artificial. E pensa nesses outros cenários aqui. Imagina que você trabalha com vendas e você recebe um contato de um potencial cliente, uma empresa, por exemplo, que quer contratar os serviços da sua empresa. E aí, o que você pode fazer ali usando o N8N? Buscar mais dados sobre a empresa na internet, então número de funcionários, setor de atuação, porte da empresa, localização e tudo mais. Classificar com inteligência artificial se parece ser um bom potencial cliente ou não, para saber quem priorizar, cadastrar no sistema, enviar uma proposta já 100% personalizada e ainda disparar follow-up, né? Lembretes, cobrança, assim por diante, caso não haja resposta, tudo isso usando o N8N aqui também. Ou, então, imagina que você trabalha no financeiro e você tem que fazer conciliação de boletos e PIX, cruzar dados com o sistema e dar baixa, gerar alerta de divergência para os responsáveis, você consegue também automatizar isso com o N8N. Ou você trabalha com marketing, você consegue já puxar resultados de campanhas de anúncios com Google, Meta, cruzar com os dados do sistema, com o CRM da empresa, gerar gráficos em sites, montar slides com as análises, enviar por e-mail. Cara, então
pensa que não é o N2N, não é uma ferramenta só de automações, digamos assim. Você literalmente está criando agentes, assistentes inteligentes que fazem o trabalho completo com as suas instruções iniciais ali. E uma das coisas mais legais do N2N é que ele já tem integração com várias e várias e várias ferramentas de mercado. Então, integração com Excel, com Google Drive, com WhatsApp, com Slack, com SQL, Gmail, com formulários, Trello, Google Sheets e muito mais. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que você consegue automatizar tarefas dentro dessas ferramentas e integrando elas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui nosso da hashtag. A gente aqui tem os cursos online e aí a gente tem um prazo máximo para tirar as dúvidas, para responder as dúvidas dos alunos. E aí, eventualmente, se tem alguma dúvida que acaba atrasando um pouquinho ou outro e tal, cara, o que normalmente antes a gente tinha que fazer? Ir lá manualmente, o gestor ali do time de suporte, verificar se tem dúvida atrasada, se não tem, qual pessoa que está atrasando as dúvidas e tal. Agora não, agora com N2N a gente já automatiza isso e a gente usa o Slack. Então automaticamente no Slack a pessoa responsável já recebe uma mensagem, essa dúvida está atrasada, por favor já prioriza ela, já responde o quanto antes. Ou então Gmail, WhatsApp, a gente consegue automatizar atendimentos no WhatsApp, a gente consegue automatizar quando vem alguma resposta de algum formulário, e cara, muito mais, inclusive integrações com as principais IAs do mercado. Então você consegue usar o ChatGPT para executar tarefas por você, usar o Gemini para executar tarefas por você, o Claude para executar tarefas por você e assim por diante. Beleza, então deixa eu te mostrar o N2N ali por dentro. Vamos lá, esse aqui é o site do N2N e aí depois que você cria uma conta, você tem o teste ali de 14 dias gratuitos, mas depois você consegue continuar usando de forma gratuita. Inclusive vou deixar um link aqui na descrição que a gente mostra como usar o N2N, como instalar o N2N gratuitamente, beleza? Mas a cara dele, depois que você tiver uma automação pronta, vai ser mais ou menos essa aqui. Então, vai ser um fluxo de tarefas que estão sendo executadas. Então, digamos assim, um enfileiramento de tarefas. Beleza. E aí, olha só que legal. Esse caso aqui é um caso de aviso de estoque crítico. Então, pensa no seguinte cenário. Você tem essa planilha que ela é alimentada de algum sistema, ou automática, ou manual, enfim, ela é alimentada de alguma forma tem os produtos, tem o estoque atual e o estoque mínimo. Só que, eventualmente, vai ter algum produto que vai estar abaixo do estoque mínimo. Por exemplo, essa aqui, essa mesa de reunião. Ela está com o estoque abaixo do estoque mínimo, que é de 5 unidades. Então, ao invés de eu ter que ficar verificando manualmente quais são os que estão com abaixo do estoque mínimo, ter que ficar avisando o responsável e assim por diante, essa automação já faz automaticamente. O que ela faz? Ela já verifica todos os dias às 9 horas da manhã quais são os produtos que estão faltando no estoque e já avisa por e-mail automaticamente. Então, olha só esses avisos aqui, 9/1, aqui de ontem, anteontem, vários dias aqui, já avisando que tem itens com estoque insuficiente. Então ele já pega aqui, já manda, inclusive já anexa exatamente quais são os que estão com insuficiente. Aí só eu poderia baixar aqui a planilha e ele já manda. Atenção, os seguintes produtos estão com estoque abaixo do estoque crítico. Por favor, solicitar com urgência ao fornecedor. E tá aqui todos os produtos. Daria para fazer, por exemplo, para mandar direto ali para o fornecedor, ter a lista ali de qual fornecedor, já solicitar direto para ele, daria para fazer tranquilamente também. Show! Então, esse é um exemplo aqui do estoque. E aí, só para você entender como é que funciona a lógica aqui do N2N. A lógica é mais ou menos o seguinte. Você vai ter a primeira etapa, digamos assim, que é o que a gente chama de gatilho, que é o trigger. O gatilho é o que vai começar a automação. E aí pode ser o gatilho que for. Então, por exemplo, pode ser um horário específico. Então, nesse caso aqui, por exemplo, todos os dias às 9 horas da manhã, a automação começa, porque o meu gatilho é quando bater 9 horas da manhã todo dia. Show! Outro gatilho pode ser, por exemplo, toda vez que eu receber um e-mail, eu quero começar uma automação. Beleza, isso pode ser um outro gatilho. Ou então um gatilho pode ser quando uma nova linha for adicionada dentro da minha planilha. Isso pode ser uma outra automação, isso pode ser um outro gatilho, um outro trigger que vai começar e vai disparar uma automação. Então percebe que a lógica você vai ter um trigger, um gatilho que vai iniciar e disparar a automação. A partir disso, as etapas seguintes vão ser executadas. Então o que está acontecendo aqui na prática é, essencialmente, todos os dias, às 9 horas da manhã, ele vai pegar essa planilha, tanto que ele tem integração aqui com o Google Sheets, ele vai filtrar os dados, somente os dados que tiverem abaixo, o estoque atual abaixo do estoque mínimo, ele vai converter para uma planilha de Excel e vai enviar por e-mail automaticamente. Então é exatamente isso que faz a automação, por isso que a gente está recebendo esse e-mail com
com esses avisos aqui diariamente. Beleza. Então, esse aqui é um exemplo de estoque. Agora, tem um outro... Percebe que esse aqui não está usando nada de inteligência artificial. Então, você não é obrigado a usar inteligência artificial. Mas o interessante é, o N2N você consegue automatizar tarefas. Então, pensa que seria como se fosse um passo a passo que nós humanos faríamos. Então, todo dia, 9 horas da manhã, tem que abrir a planilha, filtrar os dados que estão abaixo do estoque crítico, baixar no Excel, mandar por e-mail e anexar e tudo mais. A gente traduziu isso num passo a passo para o N2N. Agora, o legal, que nem eu falei, é que a gente consegue plugar inteligência artificial para também executar tarefas pela gente. Então, imagina que eu tivesse que fazer uma análise de dados dessa planilha aqui, por exemplo. Aí eu poderia colocar uma inteligência artificial para analisar os dados e gerar alguma resposta, enviar essa resposta por e-mail, por exemplo. Então, nessa outra automação, é uma automação que está usando inteligência artificial. Então, como é que funciona? Imagina, o cenário dessa automação é o seguinte. Na sua empresa, imagina que você tem esse formulário de feedback que você manda para os clientes. E aí você manda, um formulário pedindo o endereço de e-mail, perguntando qual é o produto ou serviço sobre o qual a pessoa tem algum feedback. Então, se é sobre o aplicativo da empresa, se é sobre a plataforma online, sobre o suporte, sobre a parte de cobrança. Descrever em palavras mesmo como é que está sendo a experiência, numa escala de 1 a 5, como é que está, se tem alguma sugestão de melhoria, assim por diante. E aí, imagina que você pode receber dezenas, centenas, milhares de respostas. E aí, o que você poderia fazer? Claro, ficar filtrando quais são os que têm a experiência negativa, né, com notas 1, 2, 3, e você poderia ficar analisando. Mas, eventualmente, você vai ter alguém ali que vai... Por exemplo, imagina um cliente completamente aborrecido, completamente com raiva por algum motivo, que ele foi mal atendido, alguma coisa do tipo. Pensa que, às vezes, em centenas ou milhares de respostas, não necessariamente você ia conseguir analisar isso tão rápido. Mas a ideia aqui era justamente essa. Era, quando tivesse alguma resposta de um cliente que fosse muito negativa, ele já disparar um e-mail falando o que está acontecendo ali pro setor responsável e já sugerindo alguma resolução. Que repara, de novo, é diferente de eu chegar aqui e filtrar nas respostas quem deu nota 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, por exemplo. Por quê? Porque, de novo, alguém que deu nota 1, às vezes só vai falar, a plataforma está travando muito. Então, foi só um exemplo. Mas, às vezes, a gente pode querer filtrar se for algum cliente que está completamente insatisfeito. Então, um cliente que deu nota 2, falando que a plataforma está travando muito, um cliente que deu nota 1 e falou que a plataforma está travando muito, beleza, a gente tem que ir atrás. Mas um cliente que deu nota 2, por algum motivo não deu nota 1, deu nota 2, então foi uma nota um pouco melhor do que a anterior, mas escreveu um texto completamente aborrecido, quase xingando a empresa e tudo mais, concorda que ele tem uma urgência maior? Então é exatamente isso que a gente quer que a IA consiga fazer pela gente. E a gente vai demorar muito mais para conseguir fazer isso, para conseguir filtrar no meio de um monte de milhares de respostas, porque o que vai dizer pra gente é esse texto corrido aqui. Se a pessoa está emputecida, se a pessoa está... Enfim. Então, olha o que a gente fez aqui. Toda vez que a pessoa responde esse formulário, o formulário do Google, ele gera um Google Sheets. Então, se eu clicar aqui no meu editável, eu vier aqui nas respostas, e eu posso ver nas planilhas, ele gera aqui pra gente ele gera uma planilha com as respostas. Então, o que eu fiz? Eu pedi para ele, toda vez que for adicionada uma nova linha, tanto que está escrito aqui, row added, tanto que esse aqui é o meu gatilho, toda vez que for adicionada uma nova linha lá, eu quero que... Primeiro, vamos lá. A minha ideia não é eu ficar recebendo e-mail com todo mundo que respondeu alguma coisa, porque, de novo, pensa que eu tenho dezenas, centenas, milhares, assim por diante. O que eu fiz aqui, o que a gente fez aqui foi, pensa que eu só quero receber e-mail se for um cliente muito insatisfeito e aí quem vai fazer essa triagem de saber se está muito insatisfeito ou não? Vai ser uma inteligência artificial. Eu não vou... que é o que a gente falou que é diferente de eu fazer quem deu nota 1, quem deu nota 2. Eu quero que a IA decida para mim se aquele cliente está completamente aborrecido e aí sim ela vai me avisar se for o caso. Então o que a gente fez aqui? A partir do momento que ela adiciona, que tem uma nova resposta, a resposta vai ser analisada pela inteligência artificial, e aqui eu falo qual é a inteligência artificial que eu quero usar, tanto que eu pedi aqui para usar o Gemini do Google, eu posso usar o Gemini, o ChatGPT, enfim, eu posso escolher a IA que eu quero usar,
E a IA vai fazer o quê? A resposta que eu pedi para ela me dar é essencialmente qual é o sentimento, né, que ela tem do cliente. Se é um sentimento positivo, negativo, extremamente negativo e tudo mais. Eu coloquei uma condicional. Essa condicional vai me dizer o seguinte, vai me dizer se o sentimento que a IA comentou do cliente é extremamente negativo, aí ele vai mandar um e-mail. Caso contrário, não vai fazer nada. E aí, olha só o que aconteceu, ele foi lá e disparou e-mails para mim. Então, nos testes ali que a gente tinha mostrado, então, por exemplo, aplicativo iOS travando, não permite tá impedindo o uso aqui, suporte técnico não responde cliente, então a gente recebeu um feedback. E aí, por exemplo, enfim, então tem vários que ele vai mostrando aqui, e ele fala a nota que ele deu, ele mostra como que o cliente tá frustrado, ele sugere aqui ele já sugere a resolução para não ter que ficar, tá, beleza, mas o que eu vou fazer e tudo mais. Então repara como que a IA, a gente consegue usar ela justamente para a gente botar ela para trabalhar pela gente, digamos assim. Então, aqui ele já mostra tudo que aconteceu, ele já mostra a sugestão e assim por diante. Então, esse é exatamente esse agente aqui. Beleza. E aí, tem um outro agente, que é bem maneiro também, que é esse agente aqui, que responde e-mails como se fosse um agente comercial, digamos assim. Então, a ideia é, toda vez que for enviado um e-mail, por exemplo, para a empresa, imagina aqui na hashtag, por exemplo, que a gente tem os programas online, os treinamentos online e tal. E aí toda vez que, por exemplo, a pessoa enviar um e-mail, eu posso ter um documento ali que vai dizer para a IA tudo sobre a empresa, tudo que ela tem que saber sobre os cursos para ela conseguir responder. Então, por exemplo, aqui, toda vez que eu receber um e-mail, eu vou verificar se não é um e-mail interno de alguém da empresa e tal, porque se for um e-mail interno eu não quero responder com aquela IA comercial, mas se for um e-mail externo ali, beleza, ele vai usar aqui, no caso aqui eu estou usando o ChatGPT, ele vai responder o e-mail. Então, por exemplo, vou te mostrar aqui agora. Vou colocar aqui, eu vou mandar dúvida curso online. Olá, gostaria de entender como funciona o curso de inteligência artificial de vocês. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Qual a carga horária? Qual a carga horária? Qual a ementa? Como funciona? Se tem suporte a dúvidas. Obrigado. Abraços. Alô. Show. Vou enviar o e-mail aqui e vamos esperar. Show de bola. Agora eu abri o e-mail onde eu recebi, e aí tá aqui, dúvida curso online, eu lá gostaria de entender como é que funciona o curso de inteligência artificial. E aí como é que funciona? A minha automação, ela tá ativa. Então, toda vez que eu receber um e-mail, ela vai executar. Claro que ela tem um tempo ali que ela processa, né? Então, eventualmente a gente pode escolher se é 1 minuto, se ela processa a cada X tempo, assim por diante. E assim que ela for executada, o que vai acontecer? Olha só. Beleza, agora eu vou voltar lá e vamos ver funcionando a parada. Então, vou voltar no e-mail de onde eu disparei o e-mail. Então, eu tinha um e-mail onde eu recebi e eu tenho um e-mail aqui que é de onde eu disparei. Então, eu disparei ali. Olá, gostaria de entender como é que funciona o curso de IA e tá aqui. Fala, Lon, tudo bem? Que legal seu interesse pelo curso de IA da hashtag treinamento. Vou te explicar tudo direitinho, como é que funciona a carga horária, como é que funciona o conteúdo. Ó, já mandou até o link da ementa, já mandou o link aqui. Inclusive, essa foi uma instrução que eu passei para ele. Então, você passa todas as instruções. Então, aqui, nesse agente, a gente basicamente passou para ele tudo que ele precisa saber. E o que a gente passou para ele, além de todas as informações, sempre que alguém perguntar no curso, termina com o link. Nunca deixe de mandar o link de inscrição, porque senão às vezes vai e volta, a pessoa acaba, sei lá, ficando com preguiça, o cliente acaba ficando com preguiça de mandar mais e-mail com mais dúvida, mas aqui a gente já deixa o link certinho para a pessoa conseguir já acessar e comprar por conta própria, ver mais informações se ela quiser. O link da ementa, tudo certinho, e se tiver mais dúvidas, ela está aqui à disposição. Acesso, garantia, suporte a dúvidas, conteúdo, tudo funcionando perfeitamente. Então, cara, repara essa grande revolução que a gente está vendo aqui dentro desse mundo de IA. Então, de novo, o N2N você consegue tanto usar aqui para fazer toda essa parte de automação, então você criar esse enfileiramento de tarefas, esse fluxo de tarefas, quanto também plugar a inteligência artificial para te ajudar com essas tarefas e também integrar com outras ferramentas. Então, aqui a gente está integrando com o Gmail, a gente chegou a integrar com o Google Sheets. Aí tem automação aqui que a gente integra, por exemplo, com o Slack, com o WhatsApp e assim por diante. Então, cara, essa aqui é uma revolução gigante que está acontecendo e você precisa estar à frente disso. Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a você
você dar os seus primeiros passos, entender o que é o end-to-end, o que são esses agentes de IA que são esses agentes aqui que executam tarefas pela gente. E se você quiser já aprender na prática, eu vou deixar aqui na descrição o link de um mini curso gratuito de end-to-end que a gente fez com várias aulas, com material para você conseguir praticar e já dar os seus primeiros passos na ferramenta e já começar a criar seus primeiros agentes de IA. Então, o link do mini curso gratuito de end-to-end vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdos sobre agentes de IA, esse mundo aqui de automações, inteligência artificial, end-to-end e tudo mais, já deixa o like aqui, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você quer mais aqui no canal e a gente passa a produzir. Então, se você gostou, senta o dedo no like, não esquece de baixar o mini curso que vai estar aqui de graça aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.